Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me apresentei, meu nome é Diego Cardoso. Estou aqui hoje para dividir um pouquinho da agenda com vocês, falar um pouquinho sobre DevOps e Open Banking, tá? A gente tem uma agenda planejada de 1 hora, tá ok? No finalzinho eu vou cobrir aí as perguntas possíveis. Se a gente conseguir fazendo sobre demanda também, a gente vai fazendo, mas é só para a gente tentar manter toda a nossa agenda. Eu vou tentar focar isso no final, tá ok? Aí vocês podem usar o próprio Webex para ir trazendo as perguntas. Bom, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre... Deixa eu só deixar minha tela aqui. Perfeito. Como eu expliquei para vocês, a nossa agenda hoje está planejada em 4 grandes itens. A gente vai falar um pouquinho sobre transformação da indústria financeira. A gente vai falar um pouquinho sobre DevOps. E aí a gente vai entrar um pouquinho em alguns insights aí de como lidar e como criar essa esteira que possa suportar essa estratégia de Open Banking, ok? E aí eu vou trazer também algumas tendências de DevOps para esse ano, algo que vem acontecendo aí tanto no Brasil como fora, né? Para a gente entender e estar preparado aí para lidar com desafios e oportunidades neste ano, tá ok? Bom, esse sou eu, cara bonito, barbudo, não estou mais com a barba, brincadeira. Pessoal, normalmente aqui dentro da GFT me chamam de Docs, são as 4 letras aqui de acesso, meu alias. Já estou há 5 anos aqui na GFT, mas aí tem uma longa jornada aí na estrada de TI, né? São mais de 15 anos aí trabalhando com codificação, análise, migração de sistemas. Nesses últimos anos eu tenho focado bastante em arquitetura e metodologias ágeis e, claro, isso me trouxe para DevOps também. E quando sobra um tempinho, eu gosto muito de música, sou um guitarrista enferrujado, costumo brincar, guitarrista de churrasco. E, bom, atualmente eu tenho cuidado aí da prática de DevOps. A prática de DevOps ela é responsável aí tanto pela inovação, pelo suporte a sales e também construção aí de material para capacitação de todos os colaboradores aqui da GFT. Além disso, eu tenho sempre trabalhado em projetos com foco aí de melhorar o processo de maturidade de DevOps. Então, até o projeto atual a gente tem realmente focado bastante nisso, em não só melhorar o processo de desenvolvimento, mas toda a sua governança. E aí vocês podem também acompanhar um pouquinho de outros projetos que eu tive a oportunidade aí de trabalhar na GFT. Tá? Comecei minha carreira no contexto da Microsoft, sou certificado da Microsoft, mas hoje eu tenho tido aí o escopo de trabalho aumentou, né? DevOps a gente acaba indo para um mundo que a gente acaba saindo um pouco dos sistemas operacionais e acaba indo um pouco para a parte estratégica, e aí você vai entendendo o que usar em cada um dos ambientes. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre transformação da indústria financeira. Se a gente falar rapidamente aí do modelo de banco tradicional, todos vocês acho que já conhecem. Normalmente a gente tem uma instituição cujos serviços são providos por canais. Então, se a gente pegar alguns anos atrás, a gente tinha só o banco físico, a gente tinha a agência que um determinado cliente tinha que ir lá e fazer o seu pagamento, transferência ou qualquer outro tipo de serviço disponível. Depois a gente teve aí o caixa eletrônico e, por fim, a gente veio com algumas outras opções, parte web e até dispositivos, né? Então, todas as opções que eu fui falando para vocês são canais onde o cliente pode utilizar algum dos serviços, seja transferência, pagamento, investimento, parte de seguros, empréstimos. Então, ele sempre usa esse canal para se utilizar do serviço do banco. Claro que a gente sabe que tem muita coisa que está
até saiam de moda. Eu comentei sobre a agência, e uma tendência muito forte que vem acontecendo há alguns anos é a questão da gente não precisar mais da agência, né? A gente vai entrar um pouquinho sobre esse item que é bem interessante. Aqui eu coloquei um item Perfect Storm aqui que achei brilhante a colocação. Então, assim, a indústria financeira ela vem passando por uma tempestade, mas essa tempestade ela ao mesmo tempo que ela trouxe muitas dificuldades e desafios, ela também se tornou perfeita pelo fato dela transformar um banco em algo muito mais, um valor agregado muito mais alto, né? Então, e eu entendo que essa mudança, ela vai se perpetuar para sempre, porque muita coisa que a gente entendia como banco hoje está sendo questionado. A gente tem a entrada de fintechs, a gente tem a entrada de startups, a gente tem mudanças de paradigmas. Então, essa tempestade tem transformado o setor financeiro em algo muito mais ágil e muito mais valor muito maior agregado aí aos clientes, né? Então, se a gente olhar um pouquinho do nosso lado direito, mudança no modelo de negócio. Então, assim, a gente tem cada vez as taxas de juros estão caindo cada vez mais. A gente tem a entrada de novos regulamentos aí, o MiFID, PSD2, XS2A, GDPR. Então, são regulamentos que trazem controles maior para o setor financeiro, mas também dificuldades de você ter um lucro maior sobre o tipo de serviço ou até um determinado tipo de transferência. E aí, claro, como eu falei, entrada de novos concorrentes, seja eles grandes ou menores, mas que tragam um valor agregado, que é isso hoje que o cliente tem buscado muito. Transformação focada no cliente. Então, assim, contando que o cliente tem um dispositivo hoje na mão que dá todo o poder para ele, toda a informação, então a gente tem o dispositivo alinhado com serviços instantâneos que ele pode consultar na hora e ver resultados por demanda naquele determinado momento, status atual de contas, de investimentos, de informações que ele precisa para tomar uma decisão. A gente tem serviços agregados de inteligência, onde eu possa aguçar ainda mais a decisão desse cliente. Então, assim, com isso na mão, o cliente tende muito menos a buscar um novo canal ou até um outro banco. Então, o cliente ele tem que estar, o banco ele tem que estar muito focado nessa estratégia, né? E como eu disse, com informação na mão, o cliente tem poder para fazer julgamentos mais precisos sobre suas finanças, a sua gestão se torna mais inteligente, coisa que o banco fazia anteriormente. Agora o cliente faz sozinho, só com seu smartphone ou de repente um tablet ou qualquer outro dispositivo. E aí a gente também tem a questão do risco sendo transferido para o cliente. Então, o cliente ele começa a olhar e fala assim, poxa, peraí, antes fazia sentido eu deixar o meu dinheiro no banco lá rendendo, mesmo que pouco era seguro. Peraí, eu posso, de repente, mesclar diferentes tipos de investimento aqui e ter uma renda diferenciada. Então, o deixar o dinheiro parado ali deixa de ser uma opção atrativa, né? E falando um pouquinho daquele item ainda da análise de inteligência de dados, então os clientes eles têm poderes ali para tem informação suficiente para tomar essas decisões e aí entrar e de repente mudar de banco ou até de formato de conta, né? Falamos do modelo tradicional, falando um pouquinho sobre Open Banking. Então, lá a gente tinha um modelo banco, canal, cliente. O modelo proposto nesse cenário de Open Banking significa que, primeiro, eu como banco, eu deixo de expor os meus serviços somente por canais e começo a abrir esse serviço em um formato de API. E aí, assim, seguindo o modelo de API, então entendemos que existe uma convenção que determina
como eu vou expor essa API em termos de segurança, de contrato e tudo mais. Mas, claro, né, a minha informação não vai estar aberta de maneira desprotegida, mas eu vou expor os meus serviços em formato de API, e aí até eu coloquei um linkzinho aqui, vocês podem depois dar uma olhadinha, esse PSD, o Third Party Payment Service Provider, que são algumas regrinhas de como você pode se tornar um provedor aí de APIs até de pagamento, por que não? Então, uma vez que eu expus esses serviços como APIs, não só os meus clientes podem utilizar esses serviços, mas outros bancos podem usar esse serviço, claro, sempre trazendo algum tipo de valor agregado para tal. Mas, então, assim, hoje eu tenho um serviço simples de pagamento e o outro banco ele pode utilizar. Então, até coloquei um desenho aqui, eu tenho alguns provedores de pagamento, eu tenho meu banco utilizando esses provedores, compondo sua carta de serviço e expondo não só para os seus clientes, mas para outros bancos que podem compor os seus serviços para os seus clientes e para outros bancos, e assim a gente começa essa malha de valores agregados que podem ser adicionados, né? Então, até coloquei aqui, então, duas palavras importantes, você expor serviços como API e segundo, você compor serviços para se tornar mais atrativo, né? A gente falou do cliente buscando valor agregado, então é aqui que a gente vê aí o primeiro pulo do gato, onde eu não preciso ficar reinventando a roda, construir o meu próprio provedor, se já existe um bom. De repente eu posso trazer um valor agregado em cima daquele existente, né? E aí você vai medindo custo e benefício em relação a isso. E por fim, o banco como plataforma. Esse é um slogan, até coloquei aqui um pedacinho do vídeo aqui que foi publicado no site da GFT, né? O Banco do Futuro, onde ele pode ser aberto, que aí vem tudo aquilo que a gente acabou de falar no último slide, ele estar exposto como API, dele ser modular, onde eu possa compor facilmente serviços e decompor baseado no perfil de usuário, e aí feito sob medida que totalmente alinhado ao que cabe dentro que cabe no bolso do nosso cliente, e claro, também trazendo valor e lucro para a empresa, né? Então tem esses dois pontos aí. Isso é simples? A gente sabe que não, né? A gente sabe que existem desafios, e aí eu até separei um pouquinho aqui, desafios do lado de negócio. Você tem que ser estratégico a ponto de tornar seus serviços competitivos e atraentes. Então, competitivo em termos de custo e atraente, de repente, trazer algum tipo de diferencial, algo personalizado. E aí você pensar nesses canais modulares, esses canais digitais de forma modular, ou seja, para aquele perfil de cliente eu posso pegar serviço A, B e C e prover algo bem interessante. Para um outro tipo de perfil eu posso pegar o serviço A e B com custo menor e prover para ele. Eu deixo os dois perfis felizes. Eu como empresa também estou feliz porque eu estou tendo uma carta maior de clientes e, claro, trazendo lucro para a empresa. E a gente tem aí uma cadeia feliz. A gente falando um pouquinho de serviços baseados em colaboração, então a gente pode também ter serviços em que o próprio cliente participa da composição dele ou ele mesmo pode colaborar nessa composição. Isso faz com que ele sinta parte também da marca. E isso é uma forma estratégica muito interessante de trazer novos clientes. Do lado técnico, então assim, poxa, Diego, como que eu consigo chegar nesse nível? Bom, primeiro ponto pense que tudo que você tem hoje em termos de serviço, ele deveria ser uma API. Por que uma API, Diego? Então, se a gente pensar hoje, por que ouvimos tanto falar de API? A questão está muito em você primeiro não se preocupar com tecnologia, então essa interoperabilidade. Então, dependente de como esse serviço
foi criado, em que tecnologia ele foi criado, eu preciso expor ele da maneira mais simples para que qualquer outra tecnologia consiga utilizar. Baseados nas convenções hoje definidas para API, até a gente fala muito de API RESTful, que é algo que está bem na moda aí já há um bom tempo, alinhado a microserviço e tudo mais, mas ainda falando do modelo RESTful, eu estou trafegando dados aí usando os verbos HTTP de maneira bem simples, independente da tecnologia, eu consigo consumir e expor isso de maneira simples. Então, esse é o motivo de a gente tanto ouvir falar de API. Estamos expondo um sistema, uma funcionalidade, um módulo, de uma maneira simples que qualquer outra tecnologia consiga entender. Portfólio de governança de serviço. Então, assim, pensar que tudo que eu tinha escrito em N tipos de linguagem, eu preciso hoje transformar numa API, a gente está falando de um número de serviços muito grandes. Então, ter a governança disso, e aí falando de uma forma automatizada, que acho que seria o mais saudável, e a gente vai até falar um pouquinho depois nos outros slides aí mais técnicos, é extremamente importante que você pense nisso antes de construir. Então, assim, estou criando a minha estratégia de banco como plataforma. Vamos pensar em como eu consigo ter uma esteira que garanta essa construção não só do sistema, mas também da manutenção desse portfólio, dessa governança, tá? Escalabilidade corporativa, eu acho que é algo que está explícito. A gente precisa ter um cuidado gigantesco com quão escalável as aplicações é. Por quê? Porque eu estou expondo não só para meu canal, mas eu estou expondo para outras empresas. Outras empresas estão esperando que esse serviço esteja o mais disponível possível, que seja executado o mais rápido possível. Então, é um item extremamente importante, estratégico. Transformar e analisar dados, né? A gente ouve muito o termo Big Data e, claro, inteligência de negócio, BI. É extremamente importante que a empresa ela tenha uma estratégia bem definida de como lidar com dados. Então, assim, tem empresas que transformam isso e vai guardando histórico e depois toma decisões. Tem empresas que vêm trabalhando muito com a questão do Data Lake, que eu tenho um lago de informações não estruturadas, eu posso rapidamente transformar isso e tomar uma decisão, mas eu não preciso ficar transformando isso toda hora e simplesmente eu faço isso sobre demanda, né? Então, sempre é importante você entender como lidar com esses dados, como tirar proveito desses dados para, de repente, criar um diferencial, ser mais atrativo. Machine Learning, né, o aprendizado de máquinas. Hoje a gente outro item que a gente tem ouvido muito, questão de aprendizado, essa inteligência artificial. Acho que é extremamente importante que hoje a gente tenha uma estratégia técnica suportando o Open Bank, o Banking as Platform. Por quê? Porque hoje a gente tem sistemas que podem tomar decisões e se a gente tiver uma estratégia bem definida aí de acho que um investimento, não diria alto, mas um investimento considerado nessa área, com certeza sairão coisas bem atrativas, bem personalizadas para clientes, né? Então, acho que é uma forma bem interessante da gente expor serviços e aí falando um pouquinho, talvez até trabalhando junto, né, o chatbot aí, o assistente virtual, expondo essas, usando uma linguagem natural, usando o machine learning, aí eu posso expor serviços e como um cliente, por exemplo, estivesse conversando num chat, ele conseguir consultar sua conta, entender que ele está com problema, de repente esse chat ele fala assim, olha, nos últimos meses você tem tido um comportamento assim, de repente se você fizer um empréstimo aqui, você vai pagar menos juros do que você está pagando agora, você vai ter condições de pagar esse cara em tantos meses, e o cara ali de repente ele fecha um serviço que de repente uma pessoa não teria a mesma visão ou de repente os mesmos insights para trazer aquele. Então é extremamente importante que a empresa tenha
olhos para esses itens aqui. Ok? Bom, vamos falar de DevOps, né? DevOps é a praia do Docs aqui. Eu gosto muito de passar pela definição, porque DevOps a gente está falando de um escopo gigantesco. Em alguns lugares eu vejo definições diferentes, assim, eu gosto de falar um pouquinho dessa da definição de DevOps, né? Então, assim, até deixei em azul, gosto de falar de DevOps como uma cultura, então, principalmente acho que muito alinhado à metodologia ágil, né? E claro que essa cultura, essa mudança, essa colaboração, sempre suportada pela automação de processos, né? Então, assim, existe uma mudança de paradigma cultural que a empresa precisa entender, ver valor nisso, para que, claro, isso se torne verdade dentro da empresa. Não é simplesmente contratando uma pessoa com perfil DevOps e isso ter expectativa que isso vai mudar a sua empresa. É um início, mas a DevOps está muito ligada a um processo cultural, a colaboração entre os times, né? Para ter acho que um sucesso uh, palpável aí, né? Até eu deixei o desenho, a gente fala muito de pessoal de desenvolvimento, pessoal de operação, até coloquei QA, mas por que não pensar, por exemplo, no pessoal de segurança? Então a gente até vê em alguns lugares o pessoal falando de DevSecOps. Eu acho que assim, no final o DevOps ele acabou se tornando um selo ali, mas eu entendo que é colaboração entre os times. Então, colocar o pessoal de QA, na minha opinião, o pessoal de QA está dentro do time, o pessoal de segurança está dentro do time. E por que não o pessoal de negócio também? Então, assim, essa colaboração é extremamente importante. O sucesso de uma entrega é de todo mundo. Não é de quem vai desenvolver, não é de quem vai entregar, não é quem a gente vai testar, vai garantir segurança ou quem definiu os requisitos. É de todos. Então, essa é um ponto importante que a gente precisa sempre estar aí na mente. Alguns pilares que eu gosto de essa definição, eu achei extremamente interessante, o Calms. Como eu falei, cultura, então focado em pessoas, sempre pensando em mudança, experimentação, para quê? Para melhoria. Automação, então sempre pensar eu falo muito do termo esteira, então assim, pensar que se meu produto é uma caixinha, tem uma esteira, como que eu consigo automatizar cada um dos passos e diminuir o tempo que eu entre a concepção e a aplicação rodando. É o que o pessoal fala de time to market. Então, hoje é extremamente importante, eu vou falar um pouquinho com detalhes sobre isso, mas é extremamente importante você entender qual é o seu tempo entre a concepção e a entrega e tentar reduzi-lo, ver quais são os gaps, quais são os riscos que você tem dentro dessa esteira e começar a mitigá-los e resolvê-los. Lean, então vamos pensar em pequenos processos, sempre contínuo, sempre evolutivo e assim, sempre simplificando e buscando o valor agregado para o usuário final. Falamos de questão de o measurement, que nada mais é do que a gente tentar medir tudo que é possível, né, dentro dessa cadeia de desenvolvimento, desse ciclo de desenvolvimento, e aí você consegue entender quais são os gaps que você tem que atacar, quais são suas prioridades, e assim, consequentemente, você tem o outro lado da moeda que assim, você consegue mostrar as melhorias. Então, olha só, tipo, já ganha dois coelhos aí numa caixada só. E o sharing, a gente fala de colaboração, comunicação entre os times e assim, informação aberta. Vamos deixar de, olha, não, eu garanto meu cargo aqui porque eu faço só esse pedacinho, não quero que ninguém mais faça. Cara, ensine os outros. Você vai se tornar uma referência sobre aquele processo. Você vai tornar uma pessoa importante. Então, assim, colabore com os outros, mostre que você conhece. E, assim, com certeza isso vai tornar o seu dia menos doloroso. A gente sabe que muitas vezes a gente trabalha mais do que deveria, usa muito mais tempo pro trabalho que às vezes para algumas coisas que a gente poderia focar na vida só. Então, assim, colabore com times, vai ver que sua rotina vai se tornar muito melhor.
Bom, não dá para esquecer de falar de benefícios, né? Então, primeira coisa, aceleração time to market. Então, estamos reduzindo o tempo que a gente está falando da concepção para o modelo em produção ali. A gente acaba amadurecendo vários requisitos do produto em tempo ali de desenvolvimento, onde temos um custo menor, a gente consegue, e aí alinhado ao primeiro item, a gente entrega isso mais rápido, obtém feedbacks quanto antes dos usuários e sendo bem frequente, a gente consegue evoluir isso de maneira muito mais palpável. Falei de custo. Normalmente, assim, pegando aí pesquisas de DevOps nos últimos anos, sempre eles, assim, eu coloquei 20 aqui, mas assim, se você medir toda a cadeia, com certeza você vai pegar aí 50% ou mais. Mas deixei 20% aqui porque a gente tem processos gradativos, a gente tem diferentes maturidades, dependendo da empresa ou do time. Então é importante entender que vamos reduzir custo. E aí a gente vai entendendo o cenário de cada projeto. Produtividade melhorada, então assim, a gente entrega continuamente, a gente vai antecipar os problemas em tempo de desenvolvimento. Claro, a gente vai tentar resolvê-los e isso vai fazer com que a produtividade do time seja aumentada conforme as iterações. A gente começa a ter entregas confiáveis, a qualidade desse produto é extremamente aprimorada, né? E consequentemente aí a gente tem a satisfação do cliente, né? Se eu entrego algo que foi combinado no prazo, às vezes eu entrego até mais do que era se esperado. Por quê? Porque eu tive tempo para amadurecer essa ideia e o time teve tempo para executar isso de maneira saudável. Então, no final, puxa, entreguei aquilo, não gerou retrabalho, ou seja, não estou tendo um custo naquilo. E o cliente também não está tendo uma frustração, porque nada pior do que o cliente ver no final aquilo que estava planejado para entrar, não entrar, e depois a gente vê o sistema capengando até que ele realmente faça o que deveria, né? Isso é realmente uma situação frustrante. Eu já passei, todo mundo acho que trabalha com desenvolvimento tem experiências negativas nesse lado aí. Gosto de falar também que, de uma certa forma, a gente incentiva a modernização da plataforma e, claro que isso está totalmente alinhado à transformação digital do mundo financeiro. Legal. Vamos passar aqui para o próximo. Bom, falamos um pouquinho sobre definições de DevOps e aí benefícios, pilares e tudo mais. Vamos entender um pouquinho do que a gente pode fazer, né? Tudo como código, everything as code. Então, assim, pensar que tudo hoje começa de um script, um código qualquer criado pelo time. Seja aplicação, seja, de repente, infraestrutura, configuração, qualquer coisa, ele é um código. E ele precisa ser versionado de maneira correta. O versionamento do código é a base da sua esteira. Se ela estiver bem definida, e isso, claro, para todos os times, não haverá problema de lidar com isso depois na esteira. Se você tiver gaps, se não for claro para o time, com certeza isso vai trazer problemas aí que você de repente quer remediar lá no final da esteira, mas isso está acontecendo lá no começo. Então, coloquei um exemplo aqui, o Git Flow, acho que é um dos mais populares atualmente, o Git em si, esse engine. A gente tem vários produtos aí rodando usando o próprio GitHub, Bitbucket, o próprio o TFS, o VSTS. São produtos que hoje rodam o engine do Git. Trouxe assim benefícios gigantescos para acho que para a forma como os desenvolvedores lidam com o código. O Git Flow ele é uma maneira muito simplista de lidar com tarefas em paralelo, o que traz um benefício e uma facilidade para você mergear código. Antes,
mediar código entre branches era algo extremamente doloroso, complicado, trazia um risco altíssimo para os releases. E no caso do Gitflow, a gente tem ciclos pequenos, que isso se alinha aos itens que eu falei sobre definição de DevOps, ciclos pequenos de existência desse feature branch, que nada mais é do que uma tarefa. Então, tem uma tarefa, abro um feature branch, vou comitando, e aí eu posso, em determinado momento, trazer novamente para a linha de desenvolvimento, que é uma linha compartilhada entre todos os desenvolvedores. E aí vocês vão vendo a cadeia subindo até chegar na master, que é a representação da nossa produção. E aí a gente versiona esse cara com uma tag, por exemplo. Existem várias outras abordagens. Eu acho que, assim, a princípio, o time precisa entender o que é melhor adaptável à sua estratégia, mas, uma vez definido, é muito importante que todo time conheça, não só o time de desenvolvimento, mas todos os times que estão alinhados com a entrega, que são operações, time de QA, até o time de negócio pode entender um pouquinho, não tecnicamente, mas entender o que acontece. Isso com certeza vai dar uma visibilidade de como as coisas estão acontecendo, né? Então, existe esse exemplo, importantíssimo entender. Sei que a maioria de vocês, os times de desenvolvimento de vocês devem estar trabalhando com uma abordagem parecida, mas aqui não é dizer que Gitflow é melhor. É uma abordagem simples, mas existem outras, e aí acho que assim, o mais importante é que o seu time entenda e, claro, compartilhe esse conhecimento. Uma vez eu tendo bem versionado esse código, seja aplicação, seja infraestrutura, script, automação, qualquer outra coisa, eu posso pensar em outros dois itens importantes, que é, primeiro, a caixa, que é o produto, e depois a esteira. Vamos falar um pouquinho sobre essa caixinha, esse produto, né? Então, a gente falou de API e até comentei no começo, né, a questão de microserviço, que é algo que a gente vinha vindo muito sobre. Por que que o pessoal fala tanto de microserviço? Poxa, por que a gente não fazia serviços pequenos 10 anos atrás? E acho que assim, a mudança do paradigma ficou em questão de, antes eu pensava no sistema, então ele era uma única caixa, e eu não precisava ficar me preocupando muito em expor essas funcionalidades e tudo mais. Não precisava pensar tanto em reaproveitamento. Quando reaproveitamento, eu criava algumas pontes ali, alguns canais de integração, algum web service, algum outro ponto para integração. Mas eu não tinha essa preocupação desde o início. E uma outra preocupação que também não era tão alta quanto é hoje é a questão de escalar, que a gente pode ter duas opções. Uma é eu tentar esticar, ou melhor, aumentar a questão de recursos, seja memória, seja CPU, disco, qualquer outra coisa. Ou eu possa, por exemplo, aumentar o número de instâncias. E aí, quando a gente entra nessa questão de instâncias, se eu tiver uma caixa que ela é grande e pesada, para eu copiar isso, ela se torna inviável. Alinhada a problemas de integração, porque nem tudo estava exposto do jeito que deveria. E claro, ao processo de manutenção que era extremamente complexo, dependendo do tempo que essa aplicação existia. Então, essa abordagem de microserviço nada mais é do que você, primeiro, ter uma decomposição funcional, ou seja, eu pensar em domínios. Esse serviço ele vai fazer muito bem uma coisa só, e isso dá a possibilidade de eu reaproveitar em serviços que eu estou planejando utilizar dentro da minha área, dentro da minha empresa, e, claro, expor para outros cenários. Claro. E aí, pensando que eu tenho essa caixinha bem menor e bem mais coesa, eu consigo facilmente torná-la escalável. Ou seja, se eu quiser criar várias instâncias, de repente colocar um balancer para fazer o balanceamento de conexão de processamento ali antes disso, fica mais simples, fica menos custoso. E aí, esse é o grande, acho que, diferencial, né? Acho que simplesmente pensar
microserviço como algo pequeno, tem que tomar um cuidado. Não é tão simples você criar um domínio, precisa de algo conceitual, precisa de uma modelagem. E por isso que eu coloquei até esses dois caras aqui. O Swagger bem popular no mercado, bem popular na comunidade. O Ramel está se tornando algo também extremamente atraente, né? São duas formas de você modelar uma API, duas formas de você escrever contratos para uma API. E aí, baseado em contratos, se você, mesmo que você não tenha o seu sistema funcionando, mas se você quiser já iniciar tarefas paralelas, por exemplo, baseados nesses contratos, então tem dois serviços que vão consumir, o serviço B e C vão consumir o serviço do serviço A, por exemplo. Eu já conheço esse contrato, facilmente eu consigo já construir algo baseado em contrato, que depois eu só vou testar quando o serviço estiver funcionando. Então, assim, criar um serviço que seja coeso, que tenha baixo acoplamento. Então, assim, eu posso ter a composição, sim, mas eu não preciso deixá-lo extremamente dependente de outro. E aí, assim, pensando um pouquinho nessa estratégia aí de criar uma modelagem, aqui eu coloquei um desenho, seria um exemplo aqui de construção de API pensando em contrato inicialmente. Então imagine que a princípio vou lá e vou criar o meu contrato, tenho uma minha API de pagamento, e aí eu vou modelar. E quando eu digo modelar, eu estou criando um arquivo, se fosse o Augur, por exemplo, estou criando meu arquivo YAML com as definições dos verbos que eu estou, né, os métodos que eu quero expor, e aí o que eu tenho de input e output de cada uma delas. Baseado nessa modelagem, então, uma vez que eu tenho meu repositório bem definidinho lá com a minha estratégia de branches, vou lá, criei meu branch, modelei meu Swagger, meu Ramel ou até outro no mercado que não esteja mencionado aqui. No caso do Swagger, esse exemplo aqui a gente está usando o Swagger. Imagine que, seguindo uma linha aí de Git Flow, a gente abre um pull request, por exemplo. A gente tem uma esteira aqui de automação usando Jenkins, ok? Então, uma vez que eu coloquei esse código para ser mergeado aqui, um candidato aqui baseado nesse pull request, eu posso usar, por exemplo, o Swagger CodeGen. O que esse cara faz? Esse cara aqui é muito interessante, baseado, você tem um gerador de código baseado no contrato que você definiu. Então aqui eu defini quais são os métodos que eu quero expor, o que eu tenho de entrada e saída. E aí eu falo assim, bom, eu quero gerar um serviço Node, por exemplo. Esse cara ele já gera esse serviço já, vamos dizer, mocado, ele já vai respeitar todos os contratos. Claro que ele não tem o recheio das funcionalidades ainda, não vai persistir em banco nem nada, mas ele já é algo que respeita o contrato, respeita a nomenclatura base que a gente tem na web. E aí a gente já pode, por exemplo, ter um repositório com esse novo código aqui, prontinho. Então, assim, o cara que terminou a modelagem, ele já gerou, consequentemente, aqui um código funcional que respeita essa versão do modelo. E aí a gente tem aqui um encontro de outra esteira, que é o quê? Eu tenho aqui a aplicação, o que eu preciso? Infraestrutura. Então, minha infraestrutura também pode estar em um repositório. No caso aqui a gente colocou um exemplo com Docker. Então eu tenho a geração de uma nova sandbox. Então eu vou criar um novo container para esse cara. Vou fazer o deploy desse código, que até agora não teve nenhuma interação com o desenvolvedor. Por fim,
Até coloquei aqui um shift version usando a estratégia de Blue Green, mas aqui você pode ter a que você achar mais cabível para o seu processo. Aqui a gente viu que o Blue Green acho que seria, então eu já posso colocar ali uma versão baseada nos testes que eu tenho. Claro que ainda não tem nada desenvolvido. E por fim, posso de repente mandar para um Slack ou qualquer outro notificador aí que esse cara está disponível. E aí, assim, o legal é que eu posso ter um canal direto com o pessoal de teste que pode iniciar sua automação de teste nesse serviço sem nem ter iniciado o trabalho de desenvolvimento, por assim dizer. O desenvolvedor nem entrou ainda na cadeia, mas o cara já modelou, criamos um servicinho aí baseado nesse contrato. E lá na frente ele consegue, claro que mocado, só respeitando os, os verbos, o HTTP status e tudo mais, e contrato. Mas o cara de automação ele já consegue iniciar o seu trabalho de maneira bem tranquila. Com isso, assim, quais são os benefícios dessa construção? A gente tem sempre um amadurecimento do contrato e do domínio nesse momento, que é um custo muito menor, né? Um custo muito mais baixo que se comparado, por exemplo, lá na frente, onde algo já está construído, eu tenho que ficar alterando. Né? E eu trago aí o paralelismo, que é algo que torna o time muito mais ágil. Né? Então, é uma estratégia bem interessante que acho que pode trazer grandes benefícios para a estratégia de Open Bank, porque levando em conta a quantidade de serviços que você tem que expor e de integrações necessárias, isso aqui pode lhe trazer grandes benefícios. Falamos de container, então assim, se a gente pensar nosso produto como uma caixinha verde aqui, que dependente, o nosso exemplo foi em Node, mas eu poderia ter um Java Spring Boot, poderia ter um .NET Core, PHP, Ruby. Bom, dependente da tecnologia, eu coloco esse cara dentro do container e, assim, levando em conta que a simplicidade que o container traz, que é ter o mínimo necessário para atender os requisitos dessa aplicação, eu posso facilmente replicar essas instâncias e orquestrá-las usando. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente: o DocSwarm, a gente tem o Rancher, um Kubernetes também, mesmo um ECS da AWS, o Azure Swarm Docker. Então, assim, são formas de você conseguir viabilizar. Então, assim, daquele mesmo jeito que eu viabilizei, por exemplo, uma aplicação rapidamente, eu poderia prover um container com serviço para a própria empresa. Puxa, preciso de um Confluence, um Gira. Eu poderia criar um container para essa aplicação e prover para ele, claro, fazer a orquestração conforme a demanda. E aí, quando a gente começa a pensar container, infraestrutura assim de maneira mais flexível, a gente acaba pensando em nuvem. Não que seja uma obrigatoriedade, mas claro que isso traz vários benefícios de como lidar com a construção desses recursos e, claro, também como lidar com o que precisa gerar custo ou não. Então, você tem várias formas de dar, tem uns que você contrata por um tempo, tem uns que você contrata por utilização, tem outros que você contrata por demanda. Bom, existem vários pontos importantes. Algo que é importante você ter bem definido aí com o time eu preciso, de uma certa forma, manter todo esse código, e a gente volta novamente no item de tudo como código. Então, eu preciso versionar esse ambiente, e aí ter uma estratégia que consiga prover isso de maneira transparente. Então, precisamos criar um novo ambiente. Legal. Que demore 2, 3, 4 horas, tudo bem. Mas existe um processo, uma esteira que faça isso acontecer de maneira segura, parametrizada. Então preciso de um ambiente de não prod, beleza? Consigo gerar isso de maneira tranquila. Preciso de uma cópia de prod. Ok, existe um custo, mas eu consigo gerar isso de maneira segura e tranquila, mesmo que seja, como eu falei,
de repente, algumas horas, né? O processo de escalar e, de repente, de você reduzir recursos é importante também. Então, assim, quando nossos serviços precisam estar mais preparados, quando elas podem estar menos preparados, isso também é importante, porque eu posso estar simplesmente andando com a minha infraestrutura com o acelerador pisado sempre, então isso consequentemente vai gerar custos altíssimos. Então é importante trabalhar com esse ponto. E se vocês estiverem percebendo aqui, novamente a gente tem essa esteira aqui. Então eu vou lá, faço a provisão, depois eu vou lá, vou escalar, notifico quem precisa ser notificado com esses. Então é muito importante que um processo de notificação é o processo que vai dar visibilidade para quem precisa ver aquilo, né? E aí, claro que as pessoas interessadas vão assinando esses canais de notificação. E por fim, o parking, que muitas vezes nem é mencionado, mas assim, um ambiente, por exemplo, de desenvolvimento, um ambiente de integração, será que eles realmente precisam ficar ligados 24 horas? Será que eles precisam ficar ligados todos os dias da semana? Então, assim, o fato de você pensar um pouco nisso, você tende a reduzir custos da sua infraestrutura. E aí, claro que, falando de nuvem, a gente tem estratégias de fazer isso de maneira mais simples. Bom, vou falar um pouquinho aqui de tendências, antes da gente ir para as perguntas aí que o pessoal tem escrito aqui. Já estou até vendo no bate-papo, tem algumas perguntas aqui de microserviços e APIs, a gente já fala, tá, pessoal? A gente vai tentando responder uma a uma. Tendências para DevOps, tá? E isso, com certeza, ele está alinhado à estratégia de você se tornar um Open Bank, de você buscar aí a transformação digital, mas isso vai até além. Então, para empresas dependentes do seu ramo, com certeza esses itens aqui eles vão aparecer aí no planejamento. De repente já estão até executando ou já executaram, mas é extremamente importante pensar como a sua empresa tá planejando lidar com isso. Bom, acho que o primeiro deles aí é essa questão de métricas, né, os KPIs, irão balancear a velocidade e estabilidade. É a gente pensar em DevOps como algo estratégico que precisa ser mensurado, que precisa guiar a empresa e os times para uma melhoria. Então, existem ferramentas, um Elasticsearch, um Sumologic. Bom, temos vários sabores aí no mercado, mas acho que o mais importante é você pensar nas métricas como algo estratégico, que precisa ser coletado, que precisa guiar o time para a sua melhoria. Um ponto que assim a gente tem, último final do ano, ouviu-se bastante sobre serverless, e eu entendo que esse ano vai decolar, acho que essa questão de Functions as a Service, né? Então a gente tem as lambdas na AWS, a gente tem o Azure Functions e todos os provedores já estão trazendo suas opções para isso, mas é você se preocupar, diria que quase zero aí com infraestrutura, né? Então a gente vai se preocupar realmente com o produto, né? A gente vai respeitar alguns contratos definidos aí pelo provedor para criar esse serviço, mas ele se torna algo extremamente abstrato. Você não se preocupa muito com os recursos que ele está executando, ele tende a ser instantâneo, muito perto disso. E aí também muda o modelo de cobrança, você acaba sendo cobrado, de repente, em vez de ser por instância em execução, você vai ter por request, por chamada, né? Então, é sempre importante entender como isso pode ser positivo ou negativo para suas finanças dentro do seu provedor de infraestrutura. Falando aí de DevOps, e até brinquei aqui o ChatOps, né? A gente trazer um pouco dessa questão, né? Assim como a gente já vem vendo
algumas soluções de chatbot com linguagem natural para pagamento, para serviços. Por que não a gente ter uma esteira que ela respeite essa linguagem natural também? Acho que o mais importante, acho que o mais atrativo nesse ponto é você tornar o processo, o ciclo de desenvolvimento, o mais simples possível, mais natural possível, você quebrar um pouco aqueles processos morosos de aprovação, de ter que atachar um e-mail. Cara, a gente pode ter, de repente, um Slack ou qualquer outro comunicador sendo usado. Temos um canal aqui que a gente precisa de uma aprovação. O chatbot, na hora que ele tiver aprovação de alguém que realmente pode fazer aquela ação, ele vai seguir com a criação de um repositório, ou com o início de processo de build, ou de uma release, ou de qualquer outra coisa, né? Então, acho que é extremamente importante pensar nesses dois itens aí como aliados para a sua estratégia DevOps. E aí, acho que é legal a gente falar. Eu tenho lido bastante sobre esse assunto, acho que extremamente interessante, acho que é uma extensão. Normalmente a gente fala muito sobre pipelines, que nada mais é do que essa esteira que constrói o sistema. Então ele vai lá fazer o build, vai fazer o teste, vai fazer o release, e aí a gente sabe que tem vários subpassos aí dentro dessa esteira, que a gente pode analisar código, a gente pode ver se existe alguma vulnerabilidade de segurança, ver convenção e até a entrega propriamente dita desse produto. Se a gente ir para um modelo de assembly lines, que seria essa linha de montagem, imagine que essas esteiras elas estendem a sua funcionalidade não só para a construção daquele produto vendido pela empresa ou comercializado pela empresa, mas a esteira ela começa a ser suporte para tudo. Então, assim, eu quero viabilizar uma nova máquina para um novo funcionário. Por que não usar uma esteira? Eu quero viabilizar um ambiente isolado de desenvolvimento, onde eu vou precisar de versionador de código, vou precisar de um Confluence, vou precisar de um Jira, vou precisar de repente, alguma outra ferramenta. Eu consigo lá e construir isso automaticamente. E aí você começar a ter linhas de montagem. Então, preciso de o que a área de RH precisa? Eu tenho uma linha de montagem que possa viabilizar essas necessidades. Então, você começa a ter aí um processo de extensão, não só para os times que estão trabalhando no desenvolvimento, na concepção daquele produto, mas para todo mundo da empresa, né? Então, ele não só traz uma extensão no quesito de automação, mas também para o quesito cultural. Ok? Acho que é um assunto bem interessante. Bom, estamos chegando nos últimos 5 minutos. Vamos aí para as perguntas e respostas. Vamos lá. Vamos ver se eu sou capaz de ajudá-los. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Legal, temos aqui um comentário do Rafael falando sobre a experiência dele de reimplementar aí um monolito em microserviços, e ele está utilizando o Swagger, então algo parecido aí na vida real, né, com a construção. E aí muitas vezes a gente vê, não, a gente só precisa pôr uma API aqui, mas ele vai continuar chamando um serviço de um legado, serviço de um mainframe, não que eu tenha nada contra o mainframe, mas baseado em legado, a gente entende que algumas coisas lá não foram bem resolvidas, ou não foram resolvidas da forma que a gente está esperando hoje. Isso pode se tornar um gargalo. Então é importante pensar como o seu domínio pode ser coeso a ponto de esse microserviço não ter problemas futuramente com performance ou até com escalabilidade. Vamos lá. Flávio Luche. Existe diferença entre microserviços e API, ou APIs são microserviços? Então, microserviço, ele é uma arquitetura de sistema, baseado aí existe uma convenção, né? Como você construir. Aí eu falei um pouquinho sobre a questão de termos aí domínios
coesos, baixo acoplamento. Então, assim, você está falando mais de um lado técnico. A API, eles tendem o mundo de TI de uma certa forma, né? Então, assim, de uma certa forma a gente está falando de como tornar. Então, assim, se eu tenho meu produto, se eu tenho meu produto uma caixinha, quais são os conectores expostos para o mundo externo? Então, se eu tiver o meu computador, eu tenho as USBs, eu tenho a de alimentação e tudo mais. Quais são essas interfaces expostas? Isso é a API propriamente dita, né? Então, ah, acho que acho que esse seria um ponto. A gente está falando de ah, abertura de interfaces e aí, claro, a gente está querendo expor os nossos serviços como API e ter o microserviço aí é um conceito arquitetural de sistemas. Vamos lá, Marcelo Morales. As APIs poderão ser chamadas em qualquer instância do sistema? Acabei perdendo essa parte. Se a gente pensar que uma funcionalidade vai se tornar uma API, né, então é, ela, ela tende a participar de todo o ciclo ali, né? Então, pode ser algo lá dentro do back-end, pode ser algo que está sendo exposto para o front-end. Isso vai depender da arquitetura do seu sistema, mas não existe nenhum problema em relação a isso. O que mais aqui? Temos GFT Brasil. Boa tarde, pode explorar o assunto do serverless. Guilherme que mandou aqui pra gente. Bom, a questão do serverless, então se a gente pegar, vamos por um exemplo, né? Então, o AWS, a Lambda Functions. A gente está falando de expor uma única funcionalidade, então se a gente pensar um pouquinho no seu sistema hoje, era sei lá, construído em MVC, por exemplo, você tinha uma controller com vários métodos expostos ali na sua API, você deixa de pensar no contexto todo e você tem um único método, uma única funcionalidade exposta ali. Claro que você pode tornar ela inteligente para fazer algumas coisas mais, mas normalmente a função ela tende a ser algo menor ainda do que o próprio microserviço, é só um pedacinho dele. Aí existe vou construir, sei lá, usando Java Spring Boot. Existe um SDK que você pode trazer isso para a construção do seu projeto, onde você vai ter que respeitar alguns contratos para expor esse método, essa função propriamente dita. O legal disso é que, pensando no serverless, conforme você vai lendo, você vai ver muito sobre a questão de aquela aplicação ela tende a estar hibernando ou desligada, não existe um custo de processamento nele. Normalmente, os provedores tendem a custear isso por requisição. Então, ele tende a ser um processo extremamente rápido. E aí, assim, eu não preciso nem me preocupar muito com como isso está sendo claro. Ele tem um SLA de resposta ali muito, como eu falei, instantâneo quase, mas muito rápido. E ele tende a ok, você tem esse custo aqui por request, mas eu te entrego isso aqui no frações de segundo. Tá ok? Eu vou colocar alguns links falando de serverless, que eu acho que realmente é um assunto extenso. Acho que até mereceria um webinar específico para a gente falar disso, mas é importantíssimo a gente ter noção desse tema. Vou para a próxima aqui para a gente não estourar muito tempo. Além do número de solicitações, quais outras limitações e regras você considera necessário tratar em API? Eu acho que assim é importantíssimo você entender o que você está trafegando para que ele seja extremamente performático. É importante você pensar em autenticação, e aí existem alguns padrões de mercado, um Auth da vida, por exemplo. Então, é extremamente importante você pensar em. Então, assim,
segurança, autenticação e, claro, o tráfego dessa informação, talvez precise ser num canal criptografado, no HTTPS da vida. Acho que são preocupações importantíssimas. Uma vez que o seu payload ele tem o que você está trafegando como retorno é pequeno, você tem questões de seguranças atendidos. E aí, para eu escalar, normalmente um fator complicado de se atender é a questão de você ser totalmente stateless, que é algo, programaticamente falando, não é tão fácil. Então, como você tornar simples o fato de você ter mais instâncias preparadas para executar, ou seja, um usuário na primeira requisição chamou o serviço A, depois chamou o serviço B. Como eu fazer esse controle de estado, né? Se é que precisa ter. Então, acho que essas são preocupações importantes. Diego, este vídeo ficará disponível para ser visto novamente? Sim, colocaremos no site da GFT. Logo mais o pessoal de marketing vai trabalhar nisso. Acho que na próxima semana, né, meninas? Estou trazendo aí já uns desafios. Legal. Flávio Lute, mais uma aqui. Nos slides, acredito que não incluem aplicações de gateway ou mensageria. Você acredita que cabem criar instâncias dessas aplicações nas esteiras? Eu acho que elas podem sim participar. Talvez não seja tão simples, mas sim, sem dúvida. Ali o desenho, eu tive que cortar um pedacinho, porque realmente a sugestão é que você tente colocar tudo que traga valor agregado. Claro que o esforço é bom você medir, e aí você vai priorizando o que traz mais valor com menor custo, com menor esforço. Mas sim, acho que faz todo sentido. Vamos lá. Os senhores aqui do projeto reclamaram que o Swagger Generator gera um código com muito lixo. Então, assim, existem formas de você customizar o output. Não são tão simples, mas você consegue trabalhar numa forma de geração desse código. Acho que a gente pode até depois ver quem que trouxe essas dificuldades e a gente tentar seguir nessa linha. Mas sim, tem alguns, dependendo da tecnologia do tipo de projeto, eles trazem algumas coisas que realmente não precisaria. Poderia ser um projeto mais simplista, né? Eu vejo que o Swagger tem indo uma linha boa, mas algumas tecnologias acabaram trazendo alguns acoplamentos desnecessários, concordo também. Bom, acho que foram todas, meninas. Eu estou muito feliz de ter participado desse webinar. Agradeço pelo espaço da GFT. Agradeço pela atenção de todos vocês. Espero contatos. Tem meu e-mail, tem meu telefone aqui para vocês entrarem em contato. Espero que tenha trazido vários insights aí para vocês de como lidar com essa transformação, de como lidar com essa tempestade, né, como foi mencionado no início. Agradeço a todos e tenham um bom dia, tá bom? Um abraço.